É sempre uma alegria muito grande e uma emoção indizível ter a honra de aproveitar as oportunidades que o Mestre Jesus nos concede para a convivência em seu nome, que é o que estamos fazendo aqui. É uma honra, Senhor, poder compartilhar da Tua palavra, do Teu ensinamento, que deve encontrar abertura em nossos corações, relembrando as lições exaradas na Tua palavra, que devem finalmente transformar. Que se apague a minha vida para brilhar a Tua luz sempre. Que o Teu Evangelho seja mais do que nunca pregado com toda a intrepidez e força pelos corações que se declaram cristãos verdadeiros, a fim de lutar nesse plano terrestre que deve mudar. Senhor, é uma honra poder compartilhar dos Teus ensinamentos. Lembrando que aquele que manipula as flores é o primeiro que se perfuma. Recebe, Senhor, no Teu altar de luz, a prece desse Teu servo pecador. Como publicano, ao lado do fariseu, não tenho coragem de olhar para a Tua luz. Mas reconheço, Senhor, todas as sagradas oportunidades que Tens me dado, a cada dia que o Senhor me concede viver na terra dos viventes, manipulando a Tua palavra na sede da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste dia, nesta noite iluminada desta casa bendita, que abre os seus braços, para que possamos receber aqui a cura, a libertação, os livramentos que precisamos, Senhor, para continuar na nossa jornada a cada dia, sem nos esquecermos de tudo o que nos ensina. Ajuda-nos, Pai, mas socorre em primeiro lugar, principalmente aqueles que ainda não quiseram Te conhecer. Alcança os nossos lares, nossas famílias, nosso trabalho, companheiros. Alcança os andarilhos, os abandonados, aqueles que ainda se iludem pela posse do ouro, pela disputa do poder efêmero que vai ficar aqui. Ajuda-nos, Mestre, a despertarmos em nossos corações a noção correta do que estamos fazendo na terra com o tempo que o Senhor nos dá.
para que, no esforço próprio que cada cristão deve fazer sobre si mesmo, possamos edificar o teu reino, em primeiro lugar no nosso coração, para que ele cresça e abrace o planeta inteiro, como trabalhadores da última hora que somos nós, para que aqueles que vierem após encontrem a terra lavrada, preparada, adubada com os nossos suores e lágrimas de amor, para que a tua colheita, Senhor, seja de flores e frutos plenos de amor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor. Que assim seja. Quando o Mestre Jesus veio para a terra, uma das coisas que ele primou por ensinar, dentro da ótica de amor, de caridade, sem a qual não há salvação, ele disse: eu não vim destruir a lei, e não veio mesmo, mas ele veio fazer cumprir a lei e os profetas. Porque se você pegar para estudar o nosso Evangelho na ótica espírita, você vai ver que os 10 mandamentos continuam sendo o frontispício da doutrina cristã. E o nosso espiritismo é cristão, evangélico cristão. Porque nós temos por base fundamental de tudo que a gente coloca como ética de vida, a ética do Cristo. E ela é tirada do Novo Testamento. Tanto que Emmanuel, nessa coleção dos 4 livros, tira todos os textos do Novo Testamento e desenvolve o pensamento para desenvolver a nossa moral. Então, na introdução do nosso Evangelho, o nosso Evangelho faz menção a uma doutrina pré-cristã, que é a de Sócrates e Platão, e fala da autoridade da doutrina espírita, mencionando que Deus, quando quer que as verdades cheguem na terra, Ele mesmo exerce o controle universal das verdades, e os espíritos reafirmam isso na elaboração de toda a doutrina espírita, inclusive no Livro dos Espíritos, na introdução e no próprio Evangelho. Por que que a doutrina de Sócrates e Platão não prosperou? Porque a humanidade ainda não tinha condições de recebê-la totalmente. Como quando Cristo veio. Ele veio e abalou as estruturas da época, que muito parecidas como as de agora. O povo era iludido pelo materialismo, pela corrupção, pela maldade, pela violência. A diversão era a violência, era ver o sangue no circo.
e a promiscuidade sexual. Portanto, que a mulherada não tinha direito nem de conversar. Por isso, veio o episódio do divórcio, que a gente tem no nosso Evangelho. E há um equívoco muito grande, dizendo que Moisés aprovou o divórcio. Ele não aprovou, ele permitiu, para que não se cometesse mal maior, que era o apedrejamento das mulheres, sob falsas acusações dos homens, e o assassinato injusto delas, para eles se verem livres e poder cometer mais e mais e mais adultério. No capítulo que se refere às uniões do nosso Evangelho, fica bem claro isso. Porque já naquela época, assim como hoje, a maior lei que deveria reger as uniões entre os homens, fora a lei física da procriação para a eternidade da raça, é a lei de amor, aonde as pessoas deveriam se unir simplesmente por amor e não por interesse. Então, Moisés não criou o divórcio, ele permitiu que se devolvesse as mulheres em vez de apedrejá-las. Um mal evitando um mal maior. O nosso Evangelho traz essa colocação. E o Cristo não veio destruir nada, veio aplicar as leis, confirmar a autoridade de todas as revelações que Deus tem usado para chamar a atenção dos seres humanos encarnados na Terra, planeta primitivo, de prova e expiação, e que deve se tornar, com os nossos esforços, um planeta de regeneração. Mas vai demorar. Vai demorar, e se nós não provocarmos a mudança em nós mesmos, vai demorar mais ainda. Não é um processo rápido. Cristo confirmou a lei e os profetas, porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, significa querer para o outro aquilo que desejamos para nós, em toda ocasião, custe o que custar, custe o sacrifício que for, porque sem sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos interesses, não alcançaremos a santificação, que é a nossa reforma íntima, é a plenitude da nossa entrega a Ele. Porque se eu sigo Ele, eu tenho que viver como Ele viveu, sem tirar nem pôr, com simplicidade e coragem, porque precisa ser muito corajoso para ser cristão. E nós temos sido muito convenientes e covardes. Porque na hora que o calo aperta, fazemos como um dos discípulos, que antes que o galo cantasse, negou o Cristo 3 vezes. Será que nós temos coragem de não negá-lo? Ou negamos a cada minuto que escorregamos lá fora? Porque ser cristão, para ocupar um púlpito e falar do Evangelho, ou para vir na casa espírita, ou para ir na igreja evangélica ou católica, todo mundo se veste de cristão. Mas não há mais tempo para a hipocrisia, que foi o que condenou o próprio Cristo. Ou somos ou não somos. E se somos, temos que ser em todos os lugares, em todas as ocasiões, principalmente dentro de casa, próximo daqueles que são mais próximos e que normalmente, pela intimidade do relacionamento, exigem mais de nós.
E abençoados sejam os próximos que põem o dedo na nossa cara e apontam o nosso defeito, porque só por eles é que a gente consegue, quando conseguimos nos desfazermos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, aquele que aponta os nossos defeitos é o que mais nos ajuda a crescer e a nos libertarmos dos nossos vícios de comportamento. Se temos a humildade e o conhecimento baseado no Evangelho, para olharmos no próprio espelho da alma, que é o que precisamos aprender a fazer. É por isso que a gente vem na casa espírita, é por isso que tem os grupos de estudo da doutrina, do Evangelho, do livro dos Espíritos, do céu e o inferno, que traz o código penal da espiritualidade, colocando muito claramente para nós todas as consequências que, como espíritos eternos, vamos colher quando chegar a hora do nosso decesso terrestre. O céu e o inferno tem um código penal espiritual e tem lá várias histórias de espíritos que passaram pela terra, inclusive a história de um bom homem, considerado um homem exemplar na sociedade em que viveu. E tem o testemunho dele dizendo que de bom ele não tinha nada, que quando ele chegou lá, a decepção dele com ele mesmo foi muito grande. Então nós precisamos desenvolver um juízo de valor verdadeiro, baseado no Evangelho. Ter a coragem de aplicar esse Evangelho na nossa vida a cada minuto do dia, em cada oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo sofrendo, e principalmente sofrendo. Porque, como diz, chorar com os que choram, às vezes é fácil. Se alegrar com os que se alegram, é muitas vezes difícil, porque a alegria do outro nos incomoda, porque ainda estamos mergulhados no egoísmo, na inveja, no ciúme, na vaidade. Então o Cristo não derrogou lei nenhuma, mas trouxe uma visão de amor e caridade, acrescentando o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo, o amai os vossos inimigos, o perdão das ofensas, a lealdade, a justiça, a verdade, a caridade, o que Kardec, auxiliado pela espiritualidade, 1850 em diante, veio traduzir e explicar mais ainda sob a ótica espírita, na revelação da influência espiritual sobre a matéria, que causava espanto e curiosidade nele, que era um cientista, não era um religioso. Kardec, acima de tudo, era um cientista. E a nossa doutrina espírita é uma ciência. Filosofia e religião também. Mas ela veio trazer uma revelação para a humanidade, como quando o microscópio foi inventado. O microscópio revelou a influência e a força do mundo microscópio na nossa vida e explicou as mortes prematuras, as doenças, e a partir dali houve uma revolução na vida da Terra. Essa mesma função o Espiritismo veio trazer com a revelação de toda a influência espiritual que ocorre na matéria, no nosso mundo. Porque muitas vezes, mergulhados no materialismo, a gente esquece que é a espiritualidade que influencia a matéria e não o contrário. Nós estamos mergulhados nas forças espirituais. O nosso pensamento, por que a prece funciona? Porque o nosso pensamento
movimenta o fluido universal que envolve o planeta e chega ao destino que é o foco do nosso pensamento. E muitas vezes o pessoal esquece da importância e da força da prece, que o nosso Evangelho lá no final traz um capítulo inteirinho dedicado sobre a prece. Mas para orar precisa ter fé. A fé verdadeira, a fé robusta, a fé naquilo que você aprende e que você incorpora no teu ser. Essa é a verdadeira fé, aquela que provoca mudança, e não aquela que você declara para justificar para a sociedade que você tem uma fé. Isso não é fé. Fé é aquilo que move a sua vida, é aquilo que passa a ser o foco da sua vida. Fé é aquilo que faz você deixar costumes, atitudes e escolhas para partir para outras escolhas, porque você acredita que realmente você é um espírito eterno e que você vai voltar para a pátria espiritual, e a única bagagem que vai ter valor lá serão as suas escolhas corretas e o tempo que você dedicou em fazer o bem. Faça o bem sempre que puder. Servir é uma honra. Os soldados romanos, Roma conquistou o mundo conhecido na época e era praticamente imbatível. Foi imbatível enquanto a sociedade não derrogou, não declinou totalmente de seus próprios princípios. Estude história e você vai saber por que Roma acabou. Mas ela dominou todo mundo conhecido da época e ela era imbatível. Os centuriões eram soldados que tinham tanta fé em Roma, que se um general falasse assim: olha, se você continuar com essa empreitada, você vai morrer. A resposta do soldado era: não é importante que eu viva, é importante que eu vá. Durante uma guerra. O cristão tem que ter essa fibra, porque lá fora, os manjares do mundo, a inversão de valores é tamanha, que tira qualquer um do foco. Se não tiver firmado numa fé robusta e verdadeira, como descreve o nosso Evangelho. Mas quem consegue ter uma fé robusta e verdadeira dessa? Quem desenvolve a fé proposta pela própria doutrina espírita, a fé raciocinada. Porque através da revelação kardecista, através da revelação da influência espiritual na Terra, sobre nossas vidas, sobre até mesmo os fenômenos naturais, o espírita cristão sabe o porquê de todas as coisas e sabe que nada acontece por acaso, sabe das provas, das dificuldades, sabe o que é prova e o que é expiação, e desenvolve a palavra mágica para que se possa aproveitar da oportunidade reencarnatória que recebeu. Aceitação. Aceitação. Ah, mas é justamente isso que afasta as pessoas da religião e principalmente do espiritismo. O espírita gosta de sofrer. Não é isso que falam por aí? Ah, não vou na casa espírita não. Eu não vou porque lá vocês cultuam um sofrimento. Diga em alto e bom tom para quem falar isso:
Mentira. É mentira. Nós temos consciência do nosso lugar como filhos de Deus, espíritos que ainda erram e que receberam a oportunidade reencarnatória num planeta de prova e expiação, que é o que comporta a nossa condição evolutiva. Mas temos o conhecimento trazido por essa sagrada doutrina, terceira revelação, corroborada e firmada e presidida pelo próprio Cristo através do Espírito de verdade, para que a gente consiga dar passos fortes e seguros rumo ao nosso próprio melhoramento, que é para isso que estamos aqui, nada mais. Não estamos aqui para ficar ricos, nos sobrepormos aos outros, a termos de destaque, selfie, milhões de curtidas, para ter o melhor carro, o melhor celular. Não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para alcançarmos lugar melhor quando desencarnarmos, porque tão certo como haverá um amanhã, nós desencarnaremos. E o que teremos feito com a nossa vida vai depender desse desenvolvimento, dessa fé robusta que o cristão tem que ter, baseado na consciência da verdade e da ética do Cristo, cuja proposta traz o próprio caráter de Deus que nós temos que desenvolver dentro de nós. Mas o Espiritismo diz que nós não conhecemos Deus, não temos condição nem sentidos desenvolvidos para entender Deus, não temos. Mas o Cristo, por amor puro e verdadeiro a nós, trouxe através da sua personalidade, seu desprendimento, seu amor incomensurável, a própria personalidade do Pai. E na sua palavra, no seu evangelho, no seu ensinamento, o Cristo mostra a responsabilidade do seu seguidor, que vai desenvolver o próprio caráter do Pai, como Espírito eterno, que tem que rumar para a luz, que somos nós. Eles entendem a nossa situação ainda, mas esperam de nós o voo de ascensão, como as mariposas que devem procurar a luz. É o que nós temos que fazer. Procurar a luz. Brilha a vossa luz. Abre teu coração. Deixa-se transformar por essa doutrina verdadeira. Não é fácil. Paulo, nas suas cartas às várias igrejas nascentes, traz um tratado sobre mediunidade 2000 anos atrás. Fala do corpo espiritual, do corpo material. E numa de suas cartas ele alerta: não é contra o sangue e contra a carne a nossa luta, mas contra as potestades espirituais, nas paragens espirituais, que não deixam que a gente se desenvolva. Paulo traz esse conhecimento há 2000 anos. Então, nós temos que pedir na prece sincera que Deus nos ajude a vencer as nossas próprias limitações, para que a gente consiga abandonar costumes ditos como verdades, ensinados para nós como verdades até hoje e que não são, direcionando a nossa vida para que a gente, como muito bem coloca o Dr. Luiz Carlos Barros Costa, numa de suas palestras que eu tive a graça de assistir, as reencarnações cíclicas, aonde o espírito não consegue sair daquilo, como um gado que fica preso num mata-burro. Se o ser humano não der o passo da coragem, abandonando os velhos costumes, ele não vai
sair das reencarnações cíclicas, que tem sido centenas, se não milhares, para cada um de nós. Para você ver como a misericórdia, a graça e a bondade de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos franquia sempre perante o Pai, é grande. A gente tem recebido várias oportunidades reencarnatórias e pouco progresso temos conseguido realizar. Por quê? Porque nós muitas vezes não fazemos uso de recursos simples, como o estudo profundo, interessado e a prece. Porque só através da prece, da sintonia, diz-me com quem tu andas, em quem tu pensas. Diz-me o que tem no teu coração como foco para a tua vida. E eu te direi quem tu és, quem que te acompanha, quem que te guia. Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não há meio termo. Não tem meio termo. Você não negocia com Deus. Você aprende e obedece. Mas vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O meu jugo é leve. O meu fardo é um fardo de amor. Porque quando você aprende, quando você treina o amor, tudo se torna mais fácil, inclusive as perdas. Porque não há perdas. Somos todos peregrinos, não ficaremos aqui, nossos filhos não são nossos, nosso não é nada. Tudo que nos é concedido tem que ser encarado como um empréstimo pela misericórdia divina, para que a gente treine os dons do Espírito que nós precisamos desenvolver, inclusive o desprendimento. Quantas pessoas desencarnam com muita dificuldade, porque não conseguem se desprender, inclusive das pessoas que mais amam, das coisas que possuem. Fica dando trabalho aí nas reuniões mediúnicas. Vai 150 sessão para fazer o espírito abrir o olho espiritual dele, que já está desencarnado, para poder ser encaminhado. Estou mentindo? Não estou. Aconteceu isso com o meu pai, que era um homem extremamente diferenciado, pedra 90, de tanto amor que ele tinha na família, teve dificuldade de ascender. 2 anos depois do desencarne dele, eu trabalhava muito lá na Vila União, com o Dr. Luiz, na época do Dr. Luiz, na sopa. Uns 2 anos depois, o Dr. Luiz me deu essa revelação. Márcio, conseguimos finalmente encaminhar seu pai. E aí ele me contou. E era um homem extremamente bom, caridoso, cônscio de seus deveres, obrigações. Silmara conheceu meu pai. Silmara sabe quem foi. Era presidente do lar das crianças, um orfanato, a vida inteira, braço direito da dona Janda. Eu nasci no lar transitório, com a mãe da dona Janda me dando passe para eu poder nascer, dando passe na minha mãe. Eu já estava considerado como morto, obra das trevas, mas ali havia um compromisso, havia um chamado. Mãe da dona Janda tinha uma vidência fantástica, viu minha mãe entrando no hospital passando mal e quis ir ver. Ela já estava no fim da vidinha dela, da reencarnação atual dela. E as filhas levaram ela para ver minha mãe. Ela pôs a mão na barriga da minha mãe e falou: o que está acontecendo? Para o médico, que no caso era o Dr. Arnaldo. Só tinha o hospital Dr. Arnaldo. Eu sou de 67.
O doutor falou para ela: nós vamos operar para salvar a mãe, porque a criança está morta. Olha a criança morta aqui, ó. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui. Porque aquela mulher impôs a mão na barriga da minha mãe, usando da sua mediunidade, sua vidência, eu dei um chute, um sinal de vida. Alto lá, a criança está viva e vai salvar. Eu vou para dentro da sala de cirurgia com o Senhor e vou ficar em oração. E eu nasci. Isso é fé. Fé robusta. Porque ela era a presidente da casa espírita, vidente, trabalhadora. E nós precisamos desenvolver essa fé. Mas a gente tem que lembrar que não se pode agradar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Nós temos que fazer a nossa escolha. E pouco tempo nos resta. Pela média da idade aqui, pouco tempo nos resta. Nós já passamos da meia-noite. Já dobramos o cabo da Boa Esperança. Eu vou fazer 58 em janeiro. Quanto tempo mais eu tenho? Todo o tempo que eu tiver, eu quero servir. Eu quero te servir, Senhor. Na minha casa, no meu trabalho, na rua, aonde eu puder, eu quero te servir. E sabe qual o melhor jeito de servir? Pregando o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho, meu irmão. Minha irmã, prega o Evangelho. Se precisar, usa a palavra. Prega com a tua vida. Prega com a tua vida. Sabe por quê? Nós somos observados por milhares de testemunhas, encarnadas e desencarnadas. E quando a gente ora, a nossa autoridade vem do comportamento que a gente tem, como diz a lição do dever do Evangelho, quando ninguém está nos vendo. Ali Deus conhece o filho dele. Moisés, quando foi comissionado por Deus para tirar o povo hebreu do Egito, da escravidão, se recusou várias vezes. Em primeiro lugar, porque ele era gago. Deus deu Arão para ser o porta-voz dele. Em segundo lugar, porque ele temia a missão, que seria uma missão muito difícil, e por intuição ele sabia que não seria nada fácil. Até que Deus virou para ele e falou assim: Moisés, pela mediunidade direta, várias passagens da Bíblia são inspiração e mediunidade direta. Os profetas. Moisés, tira meu povo do sofrimento. O meu povo sofre por ignorância, porque não conhece a minha palavra, não conhece meu ensinamento. E Moisés foi. E mesmo depois que conseguiu libertar o povo do jugo egípcio, combatendo com o faraó, que vocês conhecem a história. Aliás, por que Moisés foi comissionado? Ele foi comissionado como Paulo também foi. Por que Paulo foi comissionado? E teve o prazer, a honra de enxergar o Cristo às portas de Damasco. Ao sol do meio-dia ele viu uma luz. Ao sol do meio-dia ele viu uma luz. Imagina que luz é essa. E ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele caiu da cavalgadura. Estava indo com uma centena de soldados para ir pegar cristãos e jogar no circo. Estevão já tinha sido morto, porque Saulo, que é Paulo, tinha sido criado aos pés de Gamaliel. Ele era um talmidim. Talmidim eram aquelas crianças, hoje seriam as crianças índigo, gênios. Quando os pais percebiam que as crianças eram muito bem dotadas, entregavam para os profetas, para os doutores da lei criá-las. E aos 8 anos, Saulo, já sabia decor o Alcorão. Aos 8 anos. Tá bom? Então, Deus usou aquele homem que falava 7, 8 línguas e que sabia toda a lei que deveria ser mudada pela lei de amor e caridade do Cristo, porque só ele
teria capacidade de fazer as viagens pelo mundo conhecido e apresentar Jesus com competência. Assim foi com Moisés. Moisés tinha tido a melhor criação possível de um ser humano no planeta da época, gente. Ele foi criado como irmão de criação do próprio Faraó, que era criado para ser um Deus da nação mais forte e poderosa da época. Olha como Deus trabalha. É assim que Ele trabalha, enxergando longe. E é assim que, se nós colocarmos a nossa vida na verdadeira intenção de servir e de alcançarmos a nossa própria redenção, a nossa própria mudança, Ele vai trabalhar nossos corações e vai nos transformar em verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas evangélicos, que pregaremos o evangelho com a nossa vida lá fora e em qualquer lugar que a gente estiver. Essa é a proposta. Que nós possamos, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos espera de braços abertos há muito tempo, exercermos essa entrega verdadeira e consagrarmos a nossa vida ao Cristo, a causa de Deus por esse planeta de tanto sofrimento. Que Jesus nos abençoe e ilumine e nos municie de coragem verdadeira. Que assim seja.